Seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Vitória, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, não será ouvido pela Polícia Federal nesta sexta-feira, no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. O depoimento que estava marcado para hoje foi desmarcado, segundo investigadores. Essa é a segunda oitiva cancelada nessa semana. O inquérito que investiga as relações entre Wagner e Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O próprio Augusto Lima também teve um depoimento marcado, ou melhor, desmarcado para o início dessa semana, nós informamos inclusive aqui. Em nota ao portal do G1, a defesa informou que pediu o adiamento porque a defesa não teve acesso teve uns problemas técnicos, segundo os advogados, todos documentados, ao conteúdo da investigação. Não conseguiu ter acesso a esse conteúdo requerido no mesmo ato em que a data foi indicada, há quase um mês. Abro aspas, o senador pretende falar, contudo, por orientação de sua defesa, apenas o fará após conhecer o que efetivamente consta na investigação e o que de fato está sendo investigado, pois esse é um direito seu. Somente assim terá condições de prestar um depoimento verdadeiramente esclarecedor. Fecho aspas ao que diz a nota dos advogados. Em 21 de julho, a Polícia Federal intimou Jacques Wagner a prestar depoimento no âmbito da operação, das investigações da Operação Compliance Zero. Operação que investiga esse esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Vorcaro, que já foi liquidado pelo Banco Master em novembro do ano passado. O depoimento havia sido marcado para esta sexta-feira e, repito, desmarcado, que a defesa alega, Pitoli, a falta de acesso a provas, uma questão técnica da defesa, uma tentativa, claro, de protelar aí a fala do Jacques Wagner à PF. Com o avanço das investigações, a Polícia Federal identificou relações do banqueiro com lideranças políticas em Brasília. A gente já está tentando entender até hoje qual é o verdadeiro teor, dessa rede do Daniel Vorcaro. Então, essa é uma questão que tem, inclusive, chamado a atenção, porque fica ainda muito nebuloso, né? Aparece um, outro, uma mensagem aqui, outra ali, mas ainda faltam muitos esclarecimentos em relação a esse caso do Daniel Vorcaro. Em relação ao Jacques Wagner, tem mensagens, tem conversas, tem uma investigação com provas, eu digo até que robustas, Pitoli, em relação à atuação dele junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, e hoje, que seria uma data que ele poderia falar, o depoimento dele foi desmarcado. Eu acho que nesse caso, Barros, um de serviço, em especial para o eleitorado baiano, porque a gente teria que apertar esse Jacques Master, né, o Jacques Wagner. A gente teria que apertar essa questão do Jacques Wagner para ele não ser eleito senador agora, ele e Rui Costa. A gente tinha que mostrar simplesmente a verdade, nada além da verdade. A ligação desse cara com Daniel Vorcaro, Credit Sexta, Augusto Lima, o apartamento de 2.450.000 reais que ele ganhou. E veja, o tamanho da picaretagem desse tal de Jacques Wagner ali. Ele pede o apartamento de presente para a filha, numa região privilegiada de Salvador, já sabendo do rolo do Banco Master e do Vorcaro. Então, quer dizer, a casa já tinha caído para o Daniel Vorcaro, a situação já não estava legal para o Guga Lima, Augusto Lima. E o que o cara fez? Ele não está nem aí. Não sei se é a sensação da impunidade, não vai dar nada mesmo, estou tranquilo por aqui, não sei exatamente do que se trata, mas o que ele sentiu é o seguinte, mesmo com a casa caída já, destruída do Daniel Vorcaro, Augusto Lima na mira, ele pediu o apartamento. Tanto é que na mensagem ele cifra o valor do apartamento, colocando como se fosse o vão livre. Olha, o apartamento tem um vão livre de 2,45 m. Olha que filho da mãe, cara. Olha o que eu estou tentando te mostrar. Esse cara sabendo que a casa de todo mundo tinha caído, ele cifra uma mensagem, ou seja, ele sabia que havia o risco de alguém pegar aquela mensagem e coloca lá, o vão livre do apartamento é de 2,45 m. Isso significa 2.450.000 reais, um apartamento para a filha em Salvador. E aí o que eu queria muito, muito mesmo,
eu queria que a gente entendesse que, para o eleitorado baiano, se a gente prendesse Jacques Wagner, entendesse se a relação com o Rui Costa, eu falei dessa forma que eu preciso me proteger, né? Entender se a relação com o Rui Costa, com Jerônimo, o governador da Bahia, e mostrar o seguinte: eleitor baiano, ó, esses 3 estão fora. Esses 3 têm envolvimento com o Credit Sexta, Augusto Lima e Daniel Vocari, e não dá mais. Então, esses 3 aqui, um está preso, o outro está respondendo. É essa celeridade, embora eu entenda que esse tempo não é meu, esse tempo não sou eu que vou determinar, eu sou um jornalista, né, na ânsia de ver tudo isso apurado, a gente exagera do ponto de vista de exigência de prazo, eu entendo. Só que a gente tem uma eleição pela frente que pode colocar no Senado 2 porcarias que podem, provavelmente, hipoteticamente, supostamente, palavras que me protegem, que podem estar enrolados até a tampa. E esses caras enrolados até a tampa poderia significar o seguinte: a prisão de um, né, uma exposição do outro, não sei. Mas a justiça, eu digo e repito, e por favor me entenda, a gente queria tudo isso muito mais rápido, para livrar a Bahia dessas pragas. Para o eleitor baiano que vota mal, infelizmente, seduzido pela serpente, para o eleitor baiano não ter opção. Sabe aquela história assim, diante na prateleira do supermercado, você tem a chance de fazer besteira comprando um produto que não vai fazer bem para você. Se ele não tiver ali, você não pega. Se aquele produto não tiver exposto ali, você não vai pegar. Então, o que é justiça? Não sei se vai ter tempo para isso, tá? Sou muito sincero, acho que não. Mas se a justiça pudesse falar para mim assim: ó, Jacques Wagner está preso, Rui Costa tem envolvimento, não sei, hein? Eles têm que me dizer. A gente livraria o eleitor baiano de ter a possibilidade de escolher essas melecas. E é por isso que eu também ontem, eu digo e repito aqui, que a minha preocupação com relação ao Alfredo Gaspar e os ataques é porque a esquerda já entendeu que Banco Master não vai ser perdão, Banco Master não vai ser assunto de campanha agora. Perdeu o time do negócio. Vão tentar usar, explorar, mas como tem gente da esquerda, da direita, do centro, todo mundo envolvido com o Banco Master não vai ser pauta de campanha. Pauta de campanha vai ser segurança pública, né, que a gente sabe em que nível está. Vai ser também a questão do empobrecimento da população, ninguém mais tem dinheiro para nada, ninguém prospera no Brasil, e roubo de aposentado, INSS. E aí entra Alfredo Gaspar, e é por isso que essa turma critica tanto o Alfredo Gaspar, para tentar tirá-lo da jogada, porque sabe que esse assunto, INSS, com Lulinha, sendo investigado em 3 inquéritos, com Lulinha no centro disso, calcanhar de Aquiles do pai, eles sabem que se a casinha cair para o Lulinha, a casinha cai para o papai. Papai Lula. É o que tem. Então, é um atraso, essa questão de não ter o depoimento do Jacques Wagner. É um atraso para o povo baiano, que pode correr o risco de votar nessa porcaria de novo. Né? O que a gente queria não era isso. E aguardar. Banco Master eu não vejo como pauta da campanha. Para esse ano não tem tempo para isso. Quem sabe para a próxima. Mas para a próxima a gente pode ter Jacques Wagner e Rui Costa no Senado. Isso me incomoda um pouco. Edson. Experience the future. The world's leading displays,